Olá, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez aqui no canal da Editora Ibero-Americana. Eu sou o professor Anderson Cruz, CEO da editora, editor-chefe de periódicos científicos, e é um prazer estar aqui com você. Nas últimas aulas, nós falamos sobre editoração, sobre periódicos, por que publicar, o cenário, indicadores de qualidade, estrutura de textos científicos, ou seja, a estrutura de artigo científico. Hoje nós vamos falar sobre o processo de avaliação. Gostou? Então fica aí. Aliás, curta o nosso vídeo, comente, deixe o seu comentário aqui e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque isso pode ajudar alguém a compreender, a entender a informação, o conhecimento chegar mais rápido a outras pessoas, que é o objetivo da Editora Ibero-Americana. Estamos aqui de forma gratuita, levando conhecimento para todos, porque nós acreditamos no conhecimento. Acreditamos numa educação que produz liberdade, liberdade de conhecimento, liberdade de fala, liberdade de reflexão, liberdade de pensamento. E hoje nós vamos falar sobre algo tão específico: avaliação de artigos científicos. Você já passou por uma avaliação de artigos? Você já foi avaliador de artigos científicos? Você compreende como é o processo de avaliação? Nesse slide que vocês estão vendo, geralmente as pessoas acreditam que o processo de avaliação de artigos científicos é nesse formato. Eu digo para você, isso é coisa do passado. Isso é trazer uma cultura de machucar pessoas, na verdade. Por quê? Eu costumo dizer que o avaliador, quando usa essa varinha de poder, ele vai estar ali colocando as suas emoções no artigo científico. Presta bem atenção nesse slide aqui, nesse primeiro slide desse vídeo, dessa aula. Quando nós pensamos na produção científica, o primeiro passo é o processo de avaliação. Como vocês podem ver nessa imagem do slide, existe um caminho e ali tem as pauladas, né? Não é isso. Avaliar artigos científicos é você dialogar com o autor, é você qualificar o artigo científico. Mas quais são os critérios básicos no processo de avaliação? Nós temos que entender que quando você submete um artigo a um periódico, ele passa por fases de avaliação. Essas fases de avaliação podem demorar 1 dia, 2 dias, 7 dias, 30 dias, 60 dias. E existem periódicos que chegam até 2 anos para dar uma devolutiva para você. Mas por que acontece isso? Porque nem sempre aquele periódico que você submeteu o seu artigo, e independe se o periódico tem uma estratificação aqui no Brasil Qualis A1 ou Qualis C, ou se ele é um periódico bem sucedido, que possui métricas, que possui fatores de impacto. Às vezes aquele periódico, os bastidores, só conta com apenas uma pessoa para fazer todo o processo. Nessa aula de hoje, você vai entender um pouco mais sobre os bastidores de um periódico, da produção científica, da editoração científica. Nesse terceiro slide, onde eu apresento os processos de avaliação, vocês vão poder observar o seguinte: o primeiro processo chama-se pré-avaliação. O que é uma pré-avaliação? A pré-avaliação, a equipe avalia se o autor ou os autores, mas aqui nós vamos se atentar no autor correspondente, que é aquele que submete o artigo ao periódico. Ele inseriu todos os dados necessários nos campos que se é exigido, se ele inseriu o artigo no template da revista, se ele assinou a declaração de autoria e originalidade, se ele inseriu a folha de rosto, se ele inseriu anexos, apêndices, a gestão de dados do artigo científico, se ele inseriu o comitê de ética, né, a aprovação do comitê de ética. Se tudo isso estiver ok, já é 50% de aprovação do seu artigo. Caso contrário, ele pode ser recusado já nessa primeira avaliação. Nesse processo, nós vamos avaliar inclusive a questão da similaridade. Por exemplo, a Editora Ibero-Americana se utiliza
do item etiquette da empresa Turnitin. Então nós avaliamos esse relatório de similaridade, o quanto ele está similar a outras produções científicas. Dependendo do periódico, pode ser que o índice de similaridade tem que ser 0, 2%, 5%. Eu acredito que no máximo pode ter ali 10% de similaridade, mas eu tenho que entender muito bem como avaliar esse relatório. E, por exemplo, a equipe da Editora Ibero-Americana possui treinamento para analisar os relatórios de similaridade. Depois vem a questão do modelo, ou seja, o modelo do artigo ele foi inserido para aquela seção específica. Ele é um artigo teórico, ele é um ensaio, ele é um relato de experiência, ele é um relato de pesquisa. Depois, as referências. Nós conferimos se tudo que está nas referências foi citado e que tudo que foi citado se encontram nas referências. Porque a maioria dos autores não se atentam para isso. Mas o que acontece? Isso é motivo de recusa do artigo. Só que esse processo inicial não pode demorar mais do que 30, vou dizer assim, até 45 dias é viável. Depende a demanda do periódico. Depende da demanda da fila dos processos de pré-avaliação. Se nós pegarmos, por exemplo, o nosso exemplo aqui, a nossa experiência em 2023, nós avaliamos mais de 2.000 artigos científicos de 12 periódicos que nós gerimos. Então isso há uma demanda, mas nós não colocamos mais do que 90 dias. Mas o nosso ideal é ter ali já uma devolutiva entre 7 a 25 dias. É o nosso padrão. Assim como um padrão de obter a resposta do avaliador, não ultrapassar mais do que 3 semanas. Não encontrou, vai encontrando. Vamos procurando. Nós compreendemos que todo avaliador ele tem um trabalho, de certa forma, colaborativo. A Editora Ibero-Americana tem o privilégio, a editora possui o envio de brindes para os pareceristas como um agradecimento. E as revistas que cobram APCs, alguns avaliadores pedem, por exemplo, para que eles possam ser avaliadores de no mínimo 10 artigos para compensar um desconto na taxa de APC. Então tudo isso nós gerimos nos periódicos científicos que são geridos pela Editora Ibero-Americana. Além disso, nós vamos avaliar se tem plágio, autoplágio, se os documentos suplementares estão todos corretos. O processo da pré-avaliação. Depois desse processo, nós submetemos o artigo para os avaliadores. Então, dependendo da situação, tem artigos que nós chegamos a enviar para 5, 6 avaliadores. Então, depois da pré-avaliação, vai para a avaliação. E nesse processo, estamos ali gerindo o artigo. Como que está o processo? Se o avaliador respondeu, se ele está demorando, nós entramos em contato. Por quê? Porque nós pensamos no autor. Nós pensamos que o autor, ele investiu tempo para escrever o artigo e escolheu a revista. Se ele escolheu a nossa revista, nós temos minimamente uma obrigação, um respeito para esse autor ou autores. Isso é fundamental. Nesse slide, eu apresento a você o processo de como é feito a avaliação, como é construído o processo da editoração científica. Para vocês terem uma ideia, eu ficaria uma aula para cada campo que está aqui, tá? Então, se eu olhar no slide que você está olhando aí, está vendo, tá? Eu tenho desde a submissão até a divulgação científica, todos os processos que o seu artigo passa. Isso é muito importante, que você conheça, saiba desses processos, para que até mesmo o autor, você que é autor, possa também respeitar a equipe que trabalha nos bastidores. E eu venho defendendo há muito tempo que eu sou contra o trabalho análogo à escravidão que é inserido nas universidades, sejam públicas ou privadas, que eu conheço nos dois formatos, o trabalho colaborativo sem nenhum tipo de remuneração dos bastidores do periódico. É muito trabalhoso, sim. Todo esse processo da gestão do artigo que você submete é trabalhoso, não é simples. Então, eu peço a você, compreenda os profissionais que estão nos bastidores do periódico científico. Compreenda o seu editor que você submeteu ao periódico, o editor-chefe daquele periódico.
Então, se eu faço essa submissão do artigo de forma completa, isso já colabora. Aliás, vou te dar uma bronca se você já fez isso. Leia as normas do periódico. Leia as políticas editoriais do periódico, porque ali está a transparência de todo o processo, de como que é feito, de o que é ser exigido, os direitos e deveres de autores, editores, avaliadores, os indexadores, as métricas. O periódico, que possui uma gestão administrativa, financeira, técnica, de marketing, de comunicação, possui todas essas informações. Só que é uma construção para chegar nesse ponto. Esse periódico, para que tenha esse nível, ele demora um tempo e é necessário mão de obra, ou seja, profissionais especializados na editoração científica. Nesse próximo slide que você está vendo já é uma outra estrutura de processos. Então é isso que o teu artigo, então cada quadradinho que você vê aqui no fluxograma, o teu artigo passa por isso. Entenda, o teu artigo, ele pode passar na mão de ele passa na mão de pelo menos 3 pessoas. Se for daqui da Editora Ibero-Americana, ele passa na mão de 8 pessoas, 8 profissionais. Desde a pré-avaliação, a avaliação, a editoração, a revisão, a tradução. Essa compreensão é muito importante e nós brasileiros, pesquisadores brasileiros, devemos entender justamente que há profissionais nos bastidores, que são pessoas, que inclusive que a própria universidade forma, né? Então, quando eu penso em submeter um artigo científico, aliás, aceita tomar um cafezinho comigo? Então, o que acontece? Quando eu submeto um artigo científico, eu tenho que buscar deixá-lo o máximo de estrutura, de documentação para que eu possa submeter. Aliás, quando você submete o artigo científico, preencha todos os campos dos metadados de submissão. Tem autores que não inserem os coautores. Quando inicia o processo de avaliação, não dá mais para inserir autores. Não dá mais para modificar o que você fez. O Brasil tem que entender também isso. A comunidade científica, acadêmica brasileira, e aqui vai um pouco mais para a área de humanidades, que é o nosso maior know-how, e nós estamos nos inserindo na área da saúde, das ciências exatas. Todas essas áreas nós estamos já desenvolvendo projetos, práticas e de forma de execução mesmo. Por quê? Porque nós queremos levar a todos essa qualificação dos periódicos, a qualificação dos artigos científicos, entender toda essa construção. E essa construção é justamente para você, autor, para que o teu artigo possa ser lido, acessado, citado. Que isso vai construir métricas para o periódico e para o seu índice H, ou nas bases como Scopus ou a WOS, compreendeu? A Editora Ibero-Americana tem várias soluções para você que é pesquisador, autor, pós-graduando, você que quer escrever um artigo. Nós trabalhamos com revisão, formatação, normalização, traduções e versões em inglês, espanhol, italiano, francês, alemão, russo. Nós temos toda essa infraestrutura de soluções para você. Mentorias acadêmicas, mentorias profissionais, de forma individual ou em grupo, palestras. Conte com as soluções da Editora Ibero-Americana. A aula de hoje foi sobre o processo de avaliação de artigos científicos. Te espero na próxima aula. Um grande abraço e uma boa noite.